e travesseiro. Deixou a pedra ali e foi embora ali naquele sonho. Ele pensou, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Aí ele fez um voto diante de Deus ali. Ele partiu. E todas as vezes o seu sogro enganava, Deus o abençoava. Né? Quando o sogro fechava de um lado, Deus abria do outro. Quando o sogro fechava desse lado, então não tinha jeito. Né? Então ele mudava o tratado. Não mudou aqui. Começou a nascer mais ovelha branca, mudou. Começou mais as malhadas, mudou. Ele mudava de um jeito, Deus mudava do outro. Deus confundia o adversário de Jacó. E assim, quando aquele homem viu e falou, puxa vida, minha fazenda passou tudo para você? Mas nós combinamos. Conforme ele combinava, quando as ovelhas eram o direito de Jacó, as ovelhas criavam bastante. Quando aquele direito era do sogro dele, não criava, o sogro era um idólatra. Né? E ele gostava de enganar Jacó, sempre não cumpria com os tratados. Então, quando ele viu, ele falou, puxa vida, nascia 5 ovelhas do sogro, nascia 20, 30 dele. Quer dizer, com poucos anos, ele ficou mais rico do que o sogro dele. Por quê? Porque Deus foi com ele. Ele falou, se Deus foi comigo, então Deus foi com ele. Então nós vemos que ele fez um voto diante de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus diz que o povo, os levitas, eles receberam herança. Eles receberam, as demais tribos receberam herança quando eles vieram do Egito. Mas o povo, os descendentes de Levi, os levíticos, não. Eles trabalhavam na obra. Era um cantor, era um porteiro, era aqueles que ministravam. E aqueles homens, então eles tinham que trabalhar na ordem do templo. E eles, então, as pessoas tinham que dizimar para que pudesse ser mantido as ofertas naquela casa que eram queimadas e a alimentação daquele povo. Né? E quando eles não tinham onde guardar, eles tinham que vender aquilo lá e transformar em dinheiro, para que pudesse alguma coisa ser comprada com dinheiro. Né? Ou em forma de troca. E a palavra de Deus ainda diz que aqueles que estavam distantes, eles precisavam também ser suprindo a necessidade se ele era um descendente de Levi. Se ele era conhecido descendente, um levita. Hoje o levita quem grava CD vende milhões, aqui é o levita. O levita é aqueles que era a nação separada, ou seja, a tribo separada, que não teve herança em Israel. A herança, Deus diz, a herança dos levitas é o Senhor. Eles não vão herdar nada, mas eles vão ser sustentados pelas demais tribos, pelos demais povos da nação de Israel. Então, até aqueles que estavam distantes, eles tinham que separar os alimentos das suas colheitas, guardar e levar para que aquelas pessoas pudessem ser supridas a sua necessidade, porque eles não tinham terra para plantar, eles não tinham terra para cuidar de gado, eles não tinham. Né? Então, eles tinham que servir ao Senhor, trabalhar no templo, estar sempre a serviço do Senhor, mas as demais tribos tinham que dizimar para que fosse suprir a necessidade. Aonde tivesse um levita, Deus falava, se você suprir a necessidade dele, eu vou abençoar vocês. Então, nós vemos que esta era a promessa de Deus. Então o apóstolo Paulo, que ele está falando de um conhecimento maior do que nós temos. Porque, além de ser um judeu, ele era um doutor da palavra, um doutor da lei, um homem que estudou, que se formou, né? Podemos dizer hoje que era um homem que tinha um diploma, né? A respeito, especialista sobre a lei. Então, nós vemos que Deus, Ele tem promessa para o seu povo. Né? Povo. Assim como nós, às vezes, vamos e levamos dízimo, quando alguém paga um dízimo, a gente vê que aquilo é uma coisa muito grande, porque a gente sabe que custou um esforço, custou a fé daquela pessoa, a dedicação, né? A pessoa podia ter comprado alguma coisa, ele separou aquilo lá é um dinheiro, né? Que houve um sacrifício. E por esta forma, Deus se compromete a suprir
aquela necessidade. Glória a Deus. A fazer com que aquele dinheiro não venha fazer falta. Aleluia. Aquele dinheiro não vai fazer falta. Aquele dinheiro, assim como a herança para o povo levita nunca fez falta para eles não terem herdado nenhuma terra para plantar o trigo, para plantar a uva, né? Para plantar a oliveira, para plantar lá o que quer que fosse, ou criar ovelhas ou gado. Então, assim também Deus não ia permitir as pragas vir sobre aqueles que contribuíam com a sua obra. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela fala de muitas promessas, né? E aqueles levitas que recebiam o dízimo, então eles tinham que dar o dízimo do dízimo, né? É que os pastores fazem lá na sede, né? E a sede, de alguma forma, tem que fazer também, né? Porque se for pela palavra, então sempre tem que se cumprir na ordem da palavra de Deus.